O milagre que mudou a vida de Francisco, quando a fé venceu a taquicardia. Francisco sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas longas e o estresse do trânsito caótico. Mas há 6 meses, algo começou a dar errado. Primeiro foram as tonturas repentinas. Depois, o coração parecia disparar sem motivo, como se quisesse sair pelo peito. Os médicos diagnosticaram taquicardia supraventricular, uma arritmia cardíaca que podia levar a complicações graves se não fosse controlada. Os remédios ajudavam pouco, e os episódios vinham cada vez mais fortes. Em uma das crises, Francisco chegou a desmaiar no volante, quase causando um acidente. O medo tomou conta dele. E se eu morrer e deixar minha esposa e minhas 2 filhas sozinhas? A situação financeira também apertava. As consultas, exames e medicamentos consumiam boa parte do seu salário, e as contas começaram a atrasar. Sua esposa, Maria, orava em silêncio, mas Francisco, embora criado em uma família católica, havia se afastado de Deus há anos. Rezar não põe comida na mesa, ele dizia, esconder a angústia atrás de um sorriso forçado para as filhas, Laura, de 12 anos, e Sofia, de 8. Até que um dia, depois de mais uma crise que o deixou deitado no chão do banheiro, suando frio e com as mãos trêmulas, Maria chegou em casa com um folheto. Era um convite para uma reunião de libertação na Igreja Universal do Reino de Deus, perto de sua casa. Francisco, já tentamos de tudo. Os médicos não estão conseguindo te curar. Vamos lá, só uma vez. Não custa nada, ela pediu, com os olhos cheios de lágrimas. Ele relutou, mas o desespero falou mais alto. Tudo bem. Mas se não derem nada, não quero ouvir mais falando nisso. Chegaram à igreja em uma quarta-feira à noite. O templo estava lotado, o som dos louvores vibrava pelas paredes, e o pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que move montanhas. Francisco sentou-se no fundo, de braços cruzados, cético. Mas algo o incomodava. Ali pessoas choravam, levantavam as mãos, gritavam glória a Deus, como se realmente acreditassem que algo sobrenatural pudesse acontecer. Será que essas pessoas são todas loucas ou sabem algo que eu não sei? Pensou. O pastor começou a falar sobre doenças que não têm cura para os médicos, mas têm para Deus. Em seguida, anunciou que iria ungir com óleo os que estavam sofrendo no corpo. Francisco sentiu o coração acelerar, não pela taquicardia dessa vez, mas por uma estranha mistura de medo e esperança. Maria puxou seu braço. Vamos lá, amor. Você não tem nada a perder. Ele hesitou, mas quando viu uma senhora idosa ser levada ao altar em uma cadeira de rodas, algo dentro dele quebrou. Se ela acredita, por que eu não posso? Ao se aproximar, o pastor olhou nos seus olhos e perguntou: qual é a sua luta, meu irmão? Francisco, com a voz embargada, respondeu: pastor, meu coração. Ele não para. Os médicos falam que pode me matar. O pastor colocou a mão em sua testa, ungiu-o com óleo e começou a orar com uma autoridade que Francisco nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre o seu corpo. Saia, espírito de doença. O sangue de Jesus te purifica agora. Francisco sentiu um calor estranho percorrer seu peito. As lágrimas caíram sem que ele percebesse. O pastor então o encorajou. Você precisa fazer a corrente de oração todos os dias às 6 horas da manhã. E participe da fogueira santa na sexta-feira. Deus vai te curar, mas você tem que persistir na fé. Francisco saiu da igreja com uma sensação que não conseguia explicar. Não estava curado, ainda sentia o coração acelerado, mas pela primeira vez em meses, tinha uma centelha de esperança. Nos dias seguintes, Francisco começou a seguir as orientações. Acordava cedo para a corrente de oração, mesmo com o corpo pesado pela falta de sono. Maria orava com ele e as filhas, embora não entendessem muito, juntavam as mãos e repetiam: Pai, sarai do coração. Na sexta-feira, eles voltaram à igreja para a fogueira santa. O templo estava ainda mais cheio, o clima de guerra espiritual era intenso. O pastor falava sobre quebrar maldições hereditárias e libertar as finanças. Francisco, que sempre torceu o nariz para falar de dinheiro na igreja, ouviu algo que o marcou: Deus não quer te ver pobre nem doente. Ele quer te abençoar. Mas você precisa dar o primeiro passo. O dízimo não é para a igreja, é para abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Aquilo mexeu com ele. Depois da reunião, procurou o pastor e disse: eu quero começar a dizimar, mas estou endividado. Não sei como fazer. O pastor sorriu: comece com o que você tem. Deus honra a fé, não o valor. E participe da campanha dos 7 dias de jejum. Você vai ver o milagre. Francisco saiu dali decidido. No domingo seguinte, mesmo com as contas apertadas, separou o dízimo.
Não foi fácil, mas quando depositou o envelope no altar, sentiu um alívio inexplicável. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, pensou. A virada aconteceu na vigília de oração daquela semana. Francisco estava no templo há horas, orando, cantando, declarando a cura. De repente, durante um momento de oração intensa, o pastor chamou todos os que tinham problemas no coração para se levantarem. Francisco foi ao altar mais uma vez. Desta vez, o pastor impôs as mãos sobre seu peito e ordenou: coração, volte ao ritmo normal em nome de Jesus. Nesse exato momento, Francisco sentiu algo como um clique dentro dele. O coração, que antes parecia uma máquina desgovernada, começou a bater devagar, firme, como nunca antes. Ele levou a mão ao peito, assustado. Pastor, eu acho que... Não terminou a frase. Começou a chorar. Não sinto mais nada. Está normal. O pastor sorriu, glória a Deus. Esse é o seu milagre. A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Francisco caiu de joelhos, agradecendo. Não era só o coração que havia sido curado. Era como se uma carga de anos tivesse saído de suas costas. Naquela noite, ele deu um testemunho no altar com a voz trêmula. Eu vim aqui descrente, achando que isso era coisa de louco. Mas Deus me mostrou que a loucura é viver sem Ele. Hoje estou curado. Os dias seguintes foram de confirmação. Os exames médicos mostravam que a taquicardia havia desaparecido. Os médicos surpresos disseram que era remissão espontânea, mas Francisco sabia a verdade, aquilo era um milagre. E não parou por aí. Pouco tempo depois, ele recebeu uma proposta para trabalhar como motorista particular de um empresário, com salário quase dobrado. As contas começaram a se ajustar. O que antes era escassez, agora era provisão. Mas a maior mudança foi dentro de casa. Francisco, que antes era amargo e fechado, passou a liderar a família em oração. Laura e Sofia agora o viam como um herói, não só por ter sido curado, mas por ter se tornado um homem de fé. Maria, que sempre orou por ele em silêncio, agora sorria ao vê-lo ler a Bíblia e participar das campanhas da igreja. Um dia, depois de uma reunião de testemunhos, um homem se aproximou de Francisco e disse: eu também tenho taquicardia. Como você conseguiu a cura? Francisco olhou nos olhos dele e respondeu: não foi eu. Foi Deus. Mas eu tive que dar o primeiro passo, crer, obedecer e não desistir. A Igreja Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Eu dei o dízimo quando não tinha, jejuou quando o corpo pedia comida, orei quando a dúvida falava mais alto. E Deus honrou. Hoje Francisco é um obreiro na Igreja Universal. Ele ajuda a receber os que chegam doentes, desempregados ou desesperados, e conta sua história para mostrar que Deus ainda faz milagres. Sempre que pode, repete a lição que aprendeu. A vida nos ensina que às vezes, o que parece o fim é só Deus preparando um novo começo. Eu quase morri de taquicardia, mas foi isso que me levou a encontrar a verdadeira vida. Se você está passando por uma batalha, não desista. A Igreja Universal não é só um lugar de oração. É um hospital para almas feridas, um refúgio para os que não têm mais esperança. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Mas você precisa dar o primeiro passo. A fé move montanhas, mas só se você se mover primeiro. Um dia, enquanto Francisco ajudava no altar, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrastando os pés, com o olhar vazio e as mãos trêmulas. Ela mal conseguia falar, mas quando ele se aproximou, ela sussurrou: Pastor, eu não aguento mais. Meu filho de 12 anos está internado há 3 dias com uma infecção grave. Os médicos disseram que se não melhorar até amanhã, vão desligar os aparelhos. Eu já não tenho lágrimas, só medo. Francisco sentiu o coração apertar. Lembrou-se da noite em que sua mãe orou por ele no hospital, quando os médicos também tinham perdido a esperança. Ele segurou as mãos geladas de Marisa e disse com firmeza: aqui a gente não aceita derrota. Deus já tem a vitória preparada, mas Ele quer que a gente lute por ela. Vamos orar agora mesmo, e você vai ver o milagre. Levou-a até o altar, onde pastores e obreiros se reuniram em círculo ao redor dela. As mãos se uniram, as vozes se elevaram em clamor. Marisa chorava, mas desta vez eram lágrimas de luta, não de derrota. Francisco orou com a mesma fé que havia recebido anos antes: Senhor, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Se o Senhor abriu os céus por mim, abra agora por esse menino. Em nome de Jesus eu determino, a vida dele não vai acabar no hospital, vai começar de novo. No dia seguinte, Marisa voltou à igreja antes mesmo do culto começar. Seu rosto estava iluminado, os olhos brilhando. Ele acordou, gritou, mostrando o celular com uma foto do filho sorrindo fraco, mas vivo. Os médicos não entendem, disseram que foi um quadro inexplicável. Mas eu sei que foi Deus.
Ontem à noite, depois da oração, senti algo diferente no meu coração. Quando cheguei no hospital, ele já estava reagindo. Agora, os exames estão melhorando a cada hora. Francisco abraçou-a forte, sentindo mais uma vez a presença de Deus naquele lugar. Isso é só o começo, disse. Deus não só salvou seu filho, como vai restaurar tudo na sua vida. Mas você precisa continuar firme. A batalha pode voltar, mas a vitória já está garantida se você não soltar a mão de Deus. Marisa começou a frequentar a igreja todos os dias. Trouxe o marido, que estava desempregado e afundado em dívidas. Em poucas semanas ele conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. O menino recebeu alta, e a família inteira se batizou nas águas, selando sua aliança com Deus. Toda vez que Francisco vê Marisa no templo, sorrindo e ajudando outros pais que chegam desesperados, ele lembra do dia em que quase morreu no chão do banheiro. Aquela dor que parecia o fim foi, na verdade, a porta para uma vida que ele nem sonhava. Agora, ele sabe, Deus não tira o sofrimento só para nos poupar da dor, mas para nos levar a um propósito maior. E é isso que ele repete, toda vez que alguém pergunta como conseguiu vencer. O milagre não é só o que Deus faz por você. É o que ele faz através de você depois que você se entrega. A Igreja Universal não é um lugar para pessoas perfeitas, é para quem precisa de um Deus que faz o impossível. Se você está lendo isso hoje e acha que não tem mais jeito, venha. O seu milagre pode estar a uma oração de distância. Marisa e Francisco não imaginavam que sua história ainda teria um capítulo ainda mais surpreendente. Um ano depois da cura de Francisco, eles receberam um convite inesperado no templo. A pastora os chamou para uma conversa em particular e, com os olhos brilhando, contou que a igreja estava organizando um evento especial para famílias que haviam vivido milagres. Vocês dois são um testemunho vivo do poder de Deus, disse ela. Que tal compartilhar essa vitória com outras pessoas que ainda estão lutando? No início, Francisco sentiu o coração acelerar. Falar em público? Ele, que antes mal conseguia levantar da cama. Mas Marisa, sempre firme, segurou sua mão e falou: se a gente não contar, quem vai dar esperança para quem está no lugar que a gente já esteve? E foi assim que numa noite de quarta-feira, eles subiram ao púlpito pela primeira vez. O templo estava lotado. Muitas caras conhecidas, pessoas que haviam orado por eles, que levaram comida para Marisa nos dias mais difíceis, que abraçaram Francisco quando ele ainda mancava de dor. Quando ele começou a falar, sua voz tremia um pouco, mas as palavras saíram com uma força que nem ele mesmo reconhecia. Eu já estive onde muitos de vocês estão hoje, achando que Deus tinha me abandonado, que a dor era maior do que a fé. Mas eu aprendi uma coisa: Deus não nos salva da batalha, Ele nos salva na batalha. Foi quando uma mulher na plateia se levantou. Era Dona Clara, uma senhora que Francisco já tinha visto antes, sempre sentada nos fundos, com um lenço na cabeça e os olhos inchados de chorar. Moço, eu também tenho esse problema no rim, ela disse, a voz quebrada. Os médicos falam que é para operar, mas eu tenho medo. O senhor acha que Deus pode me curar como curou você? O templo ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Francisco. Ele não hesitou. Desceu do púlpito, caminhou até Dona Clara e com a mesma mão que um dia esteve fria e sem força, segurou a dela. Não só pode, como vai curar, disse ele com uma convicção que só quem já viu o impossível acontecer poderia ter. Mas você precisa fazer como eu fiz, virar as costas para o medo e se jogar nos braços de Deus. Vamos orar agora mesmo? E ali, no meio daquela multidão, eles se ajoelham. Francisco orou com a mesma fé que aprendeu quando esteve no chão do banheiro, e Dona Clara chorou como quem finalmente encontra um porto seguro. Na semana seguinte, ela voltou ao templo com um exame na mão. Os médicos não entendiam, mas a massa no rim havia sumido. Eles falam em remissão espontânea, ela contou rindo entre lágrimas. Mas eu sei que foi Jesus. Esse foi só o começo. O testemunho de Francisco e Marisa começou a se espalhar. Pessoas de outras cidades ligavam para a igreja perguntando por eles. Um casal de São Paulo com um filho em estágio avançado de uma doença rara, veio até o templo onde eles congregavam, só para ouvir sua história de perto. Se Deus fez por vocês, pode fazer por nós, disse o pai, com os olhos cheios de esperança. Francisco nunca esqueceu o dia em que esse menino, depois de meses de oração e jejum na igreja, correu pelo corredor do templo, livre dos tubos e das máquinas que antes o mantinham vivo. A mãe do garoto abraçou Marisa tão forte que parecia não querer soltar mais. Vocês nos ensinaram a não desistir, ela sussurrou. Hoje, Francisco e Marisa lideram um grupo de apoio no templo para famílias que enfrentam doenças graves. Eles não são pastores, não têm formação teológica. Só têm uma história que não pode ser explicada pela medicina e um coração disposto a mostrar para quem ainda duvida que milagres existem.
Toda semana, eles chegam cedo para preparar o café, arrumar as cadeiras e principalmente, para estar ali quando alguém precisar de um abraço ou de uma palavra de fé. Antes, eu pensava que a igreja era só um lugar para pedir coisas a Deus, Francisco costuma dizer. Mas hoje eu sei. É aqui que a gente aprende a dar o que a gente recebeu. Minha cura não foi só para eu viver, foi para eu mostrar que não importa o tamanho da sua dor, Deus tem um plano maior. E se ele usou um homem quebrado como eu, imagine o que pode fazer com você. E assim, entre risos, lágrimas e muitas orações respondidas, a história deles continua, não como um conto de fim feliz, mas como uma prova de que, quando Deus escreve um milagre, ele não para no felizes para sempre. Ele transforma aquele milagre em uma luz para iluminar o caminho de outros. Porque na Igreja Universal, ninguém sai do jeito que entrou. Todos saem diferentes. Todos saem com uma história para contar. A vida de Francisco depois daquele dia mudou de um jeito que nem ele mesmo imaginava. O homem que antes mal conseguia se arrastar até o banco da igreja agora era quem estendia a mão para ajudar outros a se levantarem. Não era só a saúde que tinha voltado, era a alma também. Cada manhã, ao acordar sem dor, ele sentia como se Deus sussurrasse: "Isso não é só para você." E foi assim que numa tarde de quarta-feira ele viu Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos, encostada na parede do templo, com os olhos cheios d'água e as mãos trêmulas segurando um exame médico. Francisco reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha há alguns meses, medo misturado com uma esperança frágil, quase se apagando. "O que foi, minha irmã?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Dona Maria engoliu o choro e mostrou o papel câncer, palavra que doía só de ouvir. Ela balbuciou algo sobre não ter mais forças, sobre os médicos terem dito que não havia mais o que fazer. Francisco segurou suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes da sua própria batalha, e falou baixo, mas firme. "Eles disseram a mesma coisa para mim, que eu ia ficar na cadeira de rodas, que meus rins iam parar. Mas aqui estou. E não foi medicina não. Foi Deus. E se ele fez isso, ele faz por você também." Dona Maria olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Ou melhor, um milagre ambulante. E foi aí que Francisco entendeu, sua cura não era só dele. Era uma semente que Deus tinha plantado para colher outras vidas. Naquela noite, durante a reunião, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, Francisco não hesitou. Segurou Dona Maria pelo braço e a levou até o altar. Enquanto oravam, ele sentia algo pulsar dentro dele, não era só fé, era certeza. Quando Dona Maria abriu os olhos, as lágrimas tinham secado. E no domingo seguinte, ela voltou correndo para contar. Os exames tinham dado negativo. Os médicos não entendiam. Ela sabia. "Foi você, Francisco", disse, abraçando-o. "Você me trouxe para Jesus." Mas Francisco só sorriu e apontou para cima. "Não fui eu não. Foi ele. Eu só obedeci." E assim o ciclo continuou. Cada vida tocada se tornava um novo instrumento nas mãos de Deus. O jovem que chegou viciado e saiu livre. A mãe que perdeu o filho na violência e encontrou consolo, e depois propósito. O casal que quase se separou e redescobriu o amor no altar. Todas essas histórias se entrelaçavam como fios de uma mesma tapeçaria, tecida não por mãos humanas, mas pela graça que não se cansa de agir. Hoje, quando Francisco olha para trás, ele não vê só a sua cura. Vê uma fileira de pessoas que, como ele, chegaram arrastando dor e saíram carregando testemunho. Vê o pastor que nunca desistiu de orar por ele, mesmo quando os sinais diziam que era tarde. Vê a igreja não como quatro paredes, mas como um hospital das almas, onde Deus faz transplantes de fé todos os dias. Tem gente que pergunta, por que Deus escolhe uns e não outros? Ele diz, ajustando a camisa social que agora veste com orgulho, sem esconder as marcas do passado. Mas eu acho que a pergunta é errada. O certo é, o que eu vou fazer com o milagre que Deus já me deu? Porque pode crer, todo mundo aqui tem um. Alguns ainda não viram. Outros, como eu, estão aprendendo a compartilhar. E é assim que a Igreja Universal segue, não como um lugar onde milagres acontecem, mas onde eles começam. Porque o milagre verdadeiro não termina quando a dor passa. Ele só está completo quando vira luz para quem ainda está no escuro. Francisco sabe disso. Dona Maria sabe disso. E agora quem passar pela porta daquele templo e ouvir suas histórias também vai saber. Aqui, ninguém sai como entrou. Todos saem com uma missão. Todos saem com Deus do lado. O milagre completo. Francisco olha para as mãos, as mesmas que já pediram esmolas, que tremiam de frio nas noites de rua, que agora seguram o microfone com firmeza. Ao seu lado, Dona Maria sorri, os olhos brilhando como os de quem já viu o impossível se tornar real.
Ela que enterrou 3 filhos na violência das favelas, hoje abraça jovens que como eles quase se perderam. Milagre não é só a cura, meu filho, ela costuma dizer. É a coragem de usar a cura para curar outros. E foi assim que o milagre dele se completou. Não quando Francisco recebeu o emprego que mudou sua vida, nem quando Dona Maria encontrou paz no perdão. Mas quando os dois entenderam que suas histórias não eram para guardarem como troféus, e sim para oferecerem como pontes. Ele agora lidera um grupo de apoio para dependentes químicos. Ela cozinha todas as quintas-feiras para as mães que, como ela já foi, choram por filhos ausentes. Deus não nos tira do buraco para nos deixar no sol sozinhos, Francisco repete, como um mantra. Ele nos põe de pé para estendermos a mão. A igreja não é um palco de milagres, é uma oficina. Ali as feridas virarem testemunhos e os testemunhos faróis. Quem entra com o coração partido sai com um propósito. Quem chega arrastando culpas, descobre que pode ser livre e libertador. Porque o milagre verdadeiro não é o que acontece com a gente, mas o que acontece por nós. E assim, entre risos, lágrimas e abraços apertados, a lição fica clara. A graça não é um prêmio pelo que sofremos, mas um convite para transformar o sofrimento em serviço. A porta da igreja se abre, e mais uma alma entra, magoada, cansada, desconfiada. Francisco sorri. Dona Maria já prepara um café. Eles sabem, aqui ninguém sai como entrou, porque o milagre, para ser completo, precisa de 2 mãos, uma que recebe, outra que entrega. E Deus está em ambas.